Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Logo de cara, trago aqui que por 323 votos a 172, a Câmara aprova em segundo turno PEC dos precatórios. Agora o texto irá ao Senado. Com uma quantidade maior de deputados na sessão, 496 versus 456 no primeiro turno, a votação do segundo turno teve um placar mais folgado para o governo em comparação com a do primeiro. Na ocasião, a PEC obteve apenas 4 votos a mais do que os 308 necessários para aprovação. Aí o resto da matéria fala o contorno do teto de gastos, o que a PEC representa, mas isso a gente já está acompanhando, é só importante a gente saber que a Câmara aprovou no segundo turno, agora falta o Senado aprovar também em 2 turnos. Agora vamos falar de IPCA. A inflação oficial fica em 1,25% em outubro e atinge 10,67% em 12 meses. Foi a maior alta para o mês de outubro desde 2002. A gasolina foi a vilã da inflação no mês, com uma alta de 3,1%. E o salto em 12 meses chega a 42,72%. Isso é uma aceleração do IPCA, que já tinha registrado uma alta de 1,16% em setembro. Com o resultado, a inflação acumulada no ano tem uma alta de 8,24%. Aqui a gente vê, desde outubro de 2020, a variação mensal do IPCA. O resultado veio acima do esperado, as expectativas de analistas estavam na média de 1,05%. Além da gasolina que já citamos, houve um aumento também nos preços do óleo diesel de 5,77%, etanol de 3,54% e do gás veicular de 0,84%. Energia elétrica voltou a subir 1,16%, embora a variação tenha sido menor que a de setembro, de 6,47%. O botijão de gás subiu 3,67% na 17ª alta consecutiva, acumulando elevação de 37,86% em 12 meses. Olhando para os grupos pesquisados, alimentação e bebidas subiram 1,17%, habitação 1,04%, artigos de residência 1,27%, vestuário 1,8%, transportes 2,62%, saúde e cuidados pessoais 0,39%, despesas pessoais 0,75%, educação 0,06% e comunicação 0,54%. Aqui a gente vê o gráfico da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Entre os alimentos, o destaque da alta foi para o tomate, de 26,01%, e a batata inglesa, de 16,01%. Café moído subiu 4,57%, frango em pedaços 4,34%, o queijo 3,06% e o frango inteiro 2,08%. No lado das quedas, apenas o leite longa-vida caiu 1,71% e o arroz caiu 1,42%. A inflação afeta 67% dos itens pesquisados, que mostra que não é um aumento de preço em uma pequena parte de itens do nosso dia a dia, mas na grande maioria deles. Só que a questão com a inflação não é só aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também está tendo problema. O CPI, que é o IPCA deles, tem um pulo de 6,2% em outubro. No caso, isso aqui é anualizado, tá? Não foi 6,2% que cresceu em outubro, mas a leitura de outubro, quando anualizada, chegaria a 6,2%. E esse é o maior aumento da inflação em mais de 30 anos para os Estados Unidos. O núcleo da inflação, que ignora os preços de comida e energia, cresceu 4,6%, também o maior ganho desde 1991. Energia, abrigo e veículos foram o que lideraram os ganhos. Numa base mensal, o aumento foi de 0,9%. A estimativa era de 0,6%. E na base mensal, o aumento do núcleo da inflação foi de 0,6% versus uma estimativa de 0,4%. O preço de combustíveis baseados em petróleo subiram 12,3% no mês e 59,1% no último ano. Veículos usados foram novamente um grande contribuidor, crescendo 2,5% no mês e 26,4% no ano. Veículos novos subiram 1,4% e 9,8% respectivamente. Alimentos subiram 0,9% no mês e 5,3% no ano. Os preços de moradia subiram 0,5% no mês e agora chegaram a 3,5% de subida no ano. Lembrando aí que o que é normal de inflação para a economia americana é bem menor do que é para a gente, uma taxa anualizada de 6,2%, por mais que muito menor do que a gente já acumulou nos últimos 12 meses, também é um sinal de inflação saindo do controle lá para os Estados Unidos. Continuando no tema de Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego chegam a uma nova baixa da era da pandemia. Os pedidos de auxílio-desemprego da semana terminada no dia 5 de novembro vieram em 267 mil, versus o esperado 260. Aqui de roxo a gente tem esse dado ajustado sazonalmente e de verde não ajustado, e a gente vê que a gente tem uma tendência contínua de diminuição desde aqui o pico em abril de 2020. E completando a notícia de ontem, agora parece que por 8
votos a 2, o STF mantém a decisão da Rosa Weber de suspender o orçamento secreto. O STF decidiu nesta quarta-feira manter a decisão da ministra, que suspendeu as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O plenário virtual acaba às 11h59 dessa noite. Até o fim do prazo, os ministros ainda podem alterar seus votos, pedir vista ou pedir destaque, que respectivamente significam pedir mais tempo para análise ou que o tema seja analisado em plenário físico. De todo jeito, parece que está decidido e a PEC dos precatórios vai ter que ser aprovada sem essas emendas parlamentares, cuja transparência é questionada. Passando agora para o cenário corporativo, a Braskem tem lucro líquido de 3,5 bilhões de reais e reverte prejuízo na base anual. A Braskem reportou um lucro líquido de 3,5 bilhões. Ela reverteu o prejuízo de 1,3 bilhão no mesmo período do ano passado. No acumulado de 2021, até então, a companhia lucrou 13,4 bilhões de reais. No igual intervalo de 2020, ela tinha tido um prejuízo de 7,5 bilhões. A diferença se dá, em grande parte, pela melhora da receita líquida, que ficou em 28,2 bilhões entre julho e setembro, um valor 77% maior do que os 15,9 registrados no terceiro trimestre de 2020. Apesar do grande aumento da receita, a Braskem conseguiu segurar suas despesas. Os gastos com produtos vendidos avançaram 20% para 19,9 milhões de reais. Os com vendas foram de 543 milhões, já as despesas gerais e administrativas chegaram a 642,9 milhões. Apesar de terem crescido, nenhuma delas cresceu tanto quanto a receita. A margem operacional avançou, chegando a 27%, que antes era de 23%. O resultado operacional recorrente foi de 7,6 bilhões, crescendo 109% ano a ano. Em comparação com o trimestre anterior, porém, a Braskem reportou um resultado operacional decaindo cerca de 17%. Morgan Stanley disse que o EBITDA ajustado de 1,45 bilhões de dólares no terceiro trimestre foi o segundo recorde da empresa consecutivo, um sinal da normalização do spread. O fluxo de caixa livre ficou em 765 milhões de dólares, que o banco aponta como uma das mais altas que tem registradas, enquanto o endividamento continua a recuar, apoiado pelo EBITDA recorde nos trimestres anteriores. Vou trazer aqui também a informação do IPO da Rivian, que é uma competidora no espaço de veículos elétricos e que é apoiada tanto pela Amazon quanto pela Ford. E ela começou a ser negociada no dia de hoje. As ações subiram mais de 43%. Mantenha-se em mente que no momento que eu leio isso, o pregão ainda não fechou lá nos Estados Unidos. E é bom lembrar também que a Amazon detém 20% da Rivian e a Ford detém 12%. Com a subida até então, a Rivian já é mais valiosa do que empresas de carros tradicionais como a Ford e a General Motors. Agora falando de C&A, que recompra do Bradesco direito de oferta de produtos financeiros por 415 milhões de reais. A varejista de moda informou nesta terça-feira que conclui uma negociação com o Bradesco para recomprar o direito de oferecer seus próprios produtos financeiros. Por meio de fato relevante, a C&A explicou que investirá 415 milhões de reais na recompra desse direito que era exclusivo do Bradesco. Agora no resultado do Carrefour, que teve um lucro 18% menor no terceiro trimestre e anuncia provento de 865 milhões de reais. O lucro líquido veio em 621 milhões de reais. O EBITDA ajustado, entretanto, aumentou 10,9% no trimestre, para 1,48 bilhões de reais. A margem EBITDA ajustada cresceu 0,2 pontos percentuais, chegando a 7,9%. As vendas totais consolidadas atingiram 19,8 bilhões de reais no período, um crescimento de 9% ante o mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas subiram 7,9% para 18,8 bilhões. O lucro bruto cresceu 9,5% para 3,7 bilhões de reais e chegou a uma margem bruta de 20%, um aumento de 0,3 ponto percentual. O Banco Carrefour registrou um aumento de 25,9% no faturamento total, chegando a 12,2 bilhões de reais. São 600 mil novos clientes no período. Esse desempenho foi impulsionado pela aceleração do crescimento do cartão de crédito Atacadão, que cresceu 41,6%, beneficiado pela forte dinâmica do segmento. O cartão de crédito Carrefour também avançou 17,1% no período. E os proventos que eu citei lá em cima equivalem a 43 centavos por ação. Agora vamos falar de Raia Drogasil, que veio com um lucro líquido ajustado de 173,6 milhões de reais no trimestre, uma alta de 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo ajustes, o lucro somaria 172,7 milhões entre julho e setembro, que seria um recuo de 1,12% na comparação anual. O EBITDA ajustado da companhia atingiu 446,2 milhões de reais, um crescimento de 12,3% na comparação com o igual intervalo de 2020. A margem EBITDA ajustada passou de 8%
1% para 6,8%. A receita líquida de vendas e serviços da Raia Drogasil cresceu 21% no comparativo anual, passando de 5 bilhões para 6,1 bilhões. A rede fechou o trimestre com 2.414 farmácias em operação, tendo sido inauguradas 52 unidades e 12 fechadas no período. Vamos falar de Localiza, cujo lucro avançou 106,3% no terceiro trimestre, chegando a 671,4 milhões. Porém, a receita líquida da empresa caiu 9,6% para 2,77%, impactada pela queda nas vendas de carros. No caso, eu não tenho Localiza, então cada empresa é única, mas em geral, eu não me incomodo de ver uma receita menor se o lucro continuar crescendo. Mas aí, se você é acionista da Localiza, você, por favor, abra o resultado dela, né? E tente entender melhor o que está acontecendo para se situar melhor. Enquanto a receita líquida de aluguel de carros avançou 43,3%, a receita do segmento de seminovos caiu 36,1%. A queda, de acordo com a empresa, se deve ao recuo de 52,2% no volume de carros vendidos. O EBITDA subiu 83,1%, chegando em 1,18 bilhões de reais. Agora, no cenário de criptomoedas, o CEO da Apple, Tim Cook, diz que ele tem criptomoedas. Numa entrevista online com o New York Times, o Tim Cook citou suas opiniões pessoais sobre ter criptomoedas. Ele disse que eu considero razoável tê-las como parte de um portfólio diversificado. Ele também confirmou que ele pessoalmente detém criptomoedas, apesar de dizer explicitamente que isso não é uma dica de investimento e apenas as opiniões pessoais em relação ao seu próprio portfólio. Além disso, ele falou também que a Apple hoje não tem e também não tem planos de passar a ter criptomoedas em seu portfólio. Continuando no tema criptomoedas, o Twitter planeja explorar o espaço de aplicativos descentralizados com um time dedicado. O novo time, chamado de Twitter Crypto, é liderado por Tess Rinerson, que tem como missão desenvolver a estratégia para o futuro das criptomoedas integradas no Twitter. E para finalizar o tema criptomoedas, a Coinbase, listada lá nos Estados Unidos, vê o seu lucro cair por 75% no terceiro trimestre, apesar de ter listado Dogecoin e SHIB. Ela teve um lucro de 406 milhões de dólares no terceiro trimestre, e apesar desse número representar um crescimento de 500% em relação ao ano anterior, não deixa de ser uma grande queda em relação ao último trimestre, onde ela tinha visto um lucro de 1,6 bilhões de dólares. Empresas financeiras com produtos relacionados a criptomoedas têm, em sua maioria, reportado receitas reduzidas no terceiro trimestre, quando comparadas com o segundo. A CFO, a Chief Financial Officer, a chefe financeira da Coinbase, disse que o volume de trades através do mercado à vista de criptomoedas caiu no terceiro trimestre com relação ao segundo trimestre. A Square, que é uma outra empresa que permite que as pessoas comprem Bitcoin, também teve uma queda de 23% na sua receita atrelada ao Bitcoin. E a Robinhood, uma corretora que também permite compra de criptomoedas, teve uma queda ainda mais aguda de 78%. Então, se você tem Coinbase, tá aí um pouco mais informado dos seus resultados, mas o mais importante é a gente ver que o terceiro trimestre não teve nem de perto do que o segundo trimestre teve de volume de negociações. Isso é um indicador interessante para a gente saber, né, até como tá o investidor de varejo se sentindo em relação a criptomoedas. Geralmente, quando há muita euforia, há mais volume de negociações, né? Nos destaques do dia, nós temos Bradesco subindo 5,65%, Pet subindo 5,09%, MRV subindo 4,69%, Banco do Brasil subindo 4,59% e Santander subindo 3,97%. Nos destaques negativos, nós temos Braskem caindo quase 12%, Via caindo 6,5%, Azul caindo 4,82%, Raia Drogasil caindo 3,81%, Carrefour caindo 3,71% e Localweb caindo 3,31%. O Ibovespa, a gente vê que ele teve um dia que tentou ser positivo, chegou a subir mais de 1%, tocou nessa Fibonacci que serviu como resistência e acabou recuando e fechou subindo apenas 0,41%. O índice de dividendos foi um pouco melhor, acabou subindo 1,45%, mas também foi rejeitado aqui na média móvel de 50 dias. O índice de fundos imobiliários fechou praticamente no 0 a 0, aliás, literalmente no 0 a 0. O S&P 500 também deu uma queda, 0,82%. A Nasdaq caiu ainda mais, 1,44%. Nas criptomoedas a gente chegou a subir quase 3% hoje, depois caímos quase 9% e agora estamos recuperando, mas ainda assim estamos numa queda de 2,68% aos 65.130 dólares até o momento. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever, dar aquele like e até amanhã.